A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos, espero que esteja tudo bem com você. Hoje é o dia 34 da nossa leitura anual. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 5 de Números até o capítulo de número 7 de Números, né? E o nosso texto devocional de hoje, ele se encontra no capítulo 6, dos versos de número 4 até o verso de número 6. Amém? E diz assim a palavra do Senhor Jesus: O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém? Irmãos, nós já estamos no quarto livro da Bíblia, né? Já estudamos e lemos Gênesis, Êxodo e Levítico, que nós terminamos há poucos dias. E agora nós iniciamos o livro de Números, né? Já estudamos 2 porções ontem, né? E hoje estudaremos mais uma porção, mais um versículo devocional. Se você não fez a sua leitura diária, separe um tempinho, leia aí o capítulo 5, 6 e 7 para a sua meditação, né? Para que você encontre aqui o texto e esteja por dentro do que nós estamos falando. Amém? Nós vimos que o livro de Números, ele foi escrito por Moisés quando o povo saiu do Monte Sinai. E ele começa com uma contagem, um recenseamento, para ele ter noção de quantas pessoas tinham em cada família aptas para poder lutar numa guerra, né? E também para saber quantas pessoas tinham em todo o arraial de Israel. E nós vimos também um pouquinho sobre o trabalho dos levitas. E nós falamos até, né, que o trabalho do levita, a princípio, não tinha nada a ver com a música, e sim a ver com os serviços estéticos e físicos do tabernáculo. Amém? Alguns levitas estavam mais envolvidos com o sacrifício, com o culto, que no caso eram os famosos sacerdotes, mas a grande maioria cuidava de aspectos naturais, físicos, né, e estéticos do tabernáculo. A porção que nós lemos de hoje vai nos dar mais algumas orientações, né, a respeito de outras normas, como por exemplo, novamente ele vai tocar no assunto dos leprosos, Moisés, né, e vai dizer para que os leprosos fossem lançados fora do arraial, lá no capítulo 5. Ele vai falar também sobre leis de restituição no caso de pecado, e vai falar um pouquinho sobre, no caso de uma mulher ter a suspeita do adultério, o que ela deveria ser feita. Pelo que nós vemos aqui, essa mulher provaria de uma água, né? Que o sacerdote nessa água invocaria ou a bênção ou a maldição. E isso aconteceria, o resultado, se fosse bênção ou maldição, iria acontecer quando ela bebesse dessa água. No caso, ela ficaria infrutífera, né? Ou seja, a maldição viria sobre ela se ela tivesse cometido adultério. Se caso ela não tivesse cometido, a maldição não viria, né? E esse marido poderia tirar a suspeita do seu coração. O capítulo 6 vai falar um pouquinho sobre o nazireado, né? Que é um voto que os israelitas podiam fazer. Se não me falha a minha memória, era no mínimo de 30 dias, né? E esse nazireado, ele era composto de alguns rituais, de alguns costumes, de algumas práticas. E uma das mais importantes aí que vale a pena a gente ressaltar era o fato deles não poderem cortar o cabelo, né? Eles não ingerirem bebida alcoólica ou qualquer outra coisa que viesse da vide, né? Da uva. E eles também não poderiam tocar em coisas mortas, em animais ou pessoas mortas. Nós podemos encontrar alguns nazireus na Bíblia, como por exemplo Sansão, Samuel, né? E o nazirado, ele poderia ser como por exemplo no caso de Sansão e Samuel, durante toda a sua vida, quando seus pais o dedicavam ao Senhor, ou quando Deus pedia que eles fossem dedicados ao nazirado. Mas esse nazirado poderia ser um voto pessoal que a pessoa faria. Cumpridos-se os dias do nazirado, essa pessoa tinha que oferecer um sacrifício, uma oferta a Deus. Amém? Isso você pode ver mais detalhado aí no texto. Mas vale a pena, isso aqui é muito importante. O nazireu era alguém que se separava para Deus.
tem a ver um pouquinho com a santificação que nós falamos constantemente que os cristãos precisam ter, né? E no capítulo 7 nós vamos ter aqui, assim que Moisés termina de levantar o tabernáculo e levantar os chefes de família, os príncipes, esses chefes, eles vão trazer ali as suas ofertas de adoração. Irmãos, eles não tiveram dó e não tiveram medo de abençoar o tabernáculo. Amém? Uma lição para nós aqui. Mas o texto que nós lemos, que é capítulo 6 e o verso 24 ao 26, fala sobre a bênção sacerdotal. Por incrível que pareça, ela é muito parecida com a bênção apostólica que a gente está acostumado a dar hoje. Mas, em um tempo da igreja, era muito comum se abençoar a igreja com esta bênção sacerdotal. Pelo que nós vemos sobre a bênção sacerdotal, era invocado o nome do Senhor. Amém? Então, quem garantia a bênção não era o sacerdote. Então, essa bênção não era apenas uma invocação. Ela era realmente uma declaração que Deus honraria e cumpriria na vida daqueles que confiassem e crescem nessa promessa. Amém? E o verso 27 diz que era desse jeito que os sacerdotes poriam o nome do Senhor sobre os filhos de Israel. O nome ali representa a fidelidade. Então era desse jeito que Deus iria mostrar a sua fidelidade, quando os sacerdotes declarassem a bênção dessa forma. E a bênção consiste em 3 etapas. A primeira delas é: o Senhor os abençoe e o guarde. A primeira parte dessa bênção significa que Deus nos abençoaria, ou melhor, aquele povo, que no caso hoje somos nós, o Senhor os abençoaria e os guardaria. A primeira palavra, que é bênção aqui, ela representa a bondade de Deus em ação. Então, ou seja, Deus trabalharia com a sua bondade constantemente sobre a vida daquele que crê. E isso é para você hoje. Se o Senhor declarar sobre você a tua bênção, significa que a bondade dele vai estar sobre você. Depois ele fala sobre guardar, e significa que a bênção de Deus sempre vem com a proteção. Bem diz Salomão: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Por quê? A bênção real de Deus, ela vem com a segurança, ela vem com a proteção. Então Deus guarda aquele que ele abençoa. Amém? Tem pessoas que são abençoadas e não são guardadas por Deus. Isso significa que talvez essa bênção não venha de Deus. Segundo ponto, está no verso 25. O Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Aqui representa a presença de Deus. Ninguém poderia estar na presença de Deus ou ver a Deus e não ser consumido por causa da sua santidade. Mas como no caso Deus estava declarando a bênção, então o homem poderia ter a companhia, ou seja, a presença de Deus ao lado dele e não ser consumido. Como isso, pastor? Porque Deus derramaria junto com a sua presença a sua misericórdia. Amém? É por isso que hoje nós sentimos a presença de Deus, nos envolvemos com a presença de Deus, andamos com ela do nosso lado e não somos consumidos, porque o Senhor manifestou sobre nós a sua misericórdia juntamente com ela. Amém? E o terceiro tópico é o verso 26. O Senhor sobre você levante o seu rosto, ele dê a paz. Levantar o rosto significa erguer a cabeça, né? O nosso amigo Jó, no livro de Jó, está declarado que o nosso Redentor vive e por nossa causa ele se levantará, certo? E aqui levantar o rosto está falando de olhar atentamente, está falando de colocar um cuidado sobre a pessoa, de ter um zelo sobre aquela pessoa. Então Deus está falando que a última parte da bênção de Deus fala que o Deus que derrama sua bondade e proteção é o mesmo que anda conosco, que está conosco e a sua presença nos guarda e nos protege. E esse mesmo Deus que anda conosco, ele olha pelos seus filhos todos os dias e apresenta o seu zelo e o seu cuidado. E quando Deus olha, quando Deus zela, Deus derrama juntamente com o seu zelo a paz. Amém? E a paz aqui não é ausência de guerra. Israel teve muitas guerras, o povo de Deus teve muitas guerras, e hoje nós ainda temos muitas guerras. Porém, essa paz é um estado de espírito que Deus nos dá. Amém? Lá
no Novo Testamento, Paulo vai falar que existe uma paz de Deus que excede o entendimento. Por que excede o entendimento? Porque essa paz, mesmo em meio às guerras, ela te traz tranquilidade, segurança, mansidão, capacidade para analisar as circunstâncias. Ou seja, muitas pessoas acham que é impossível ter paz no meio das guerras, no meio das lutas e das adversidades. Por isso, o entendimento delas não compreende essa paz. Mas aquele que a tem sabe o que ela é, como ela é e a maneira com que ela trabalha. Amém? Que essas bênçãos hoje recaiam sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você. Se você tiver uma causa agora, apresente diante do Senhor e Ele irá te ouvir. Amém? Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã, Senhor, nós oramos a Ti e clamamos, ó Pai, pela Tua graça, pelo Teu favor e pela Tua misericórdia. A Tua palavra hoje, Senhor, vem nos falar, ó Pai, da Tua bênção ministrada pelos sacerdotes. A Tua bênção ministrada por aqueles, ó Pai, que eram os mediadores entre Deus e o homem. Senhor, eu creio muito hoje que essas bênçãos ainda são para nós. O Senhor pode nos conceder a sua bondade todos os dias sobre as nossas vidas e que ela seja acompanhada pela proteção. O Senhor pode nos conceder a Tua presença de forma, Senhor, de que nós nunca estaremos sozinhos. O próprio Jesus disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele também disse: vocês não estarão órfãos, eu enviarei o Espírito Consolador. Nós não estamos sozinhos, a Tua presença tem estado conosco. E por último, Senhor, a Tua bênção pronuncia sobre nós o Teu cuidado no olhar, o Teu zelo no guardar e a Tua paz, Senhor, que nos cerca e que nos guia. Que todas essas bênçãos, que todas essas porções da Sua palavra recaiam agora sobre a vida do Teu povo, para que eles sejam plenos em Ti, satisfeitos em Ti e gratos por Ti, por tudo que o Senhor tem feito e operado, e pelo mais que o Senhor ainda fará. É assim que eu te peço, que eu te imploro e que eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o seu like, compartilha com alguém, abençoando a vida dele com esta palavra diária, né? E se você ainda não está inscrito no canal da igreja e quer receber todos os dias esse devocional, se inscreva no canal da igreja, deixe o sininho ativado e todas as manhãs você terá um devocional para a glória de Deus. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe e uma ótima terça-feira. Os reinos vêm e vão, Teu trono acima está, Teu nome